Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura na região da Leste 1. Hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre gêneros literários, lembrando que a gente já falou do narrativo, lírico e o dramático. E hoje nós vamos falar sobre literatura fantástica. E para isso eu escolhi os contos. Lembrando que os contos faz parte do gênero narrativo e tem exemplos na literatura moderna. E ainda as características principais do gênero narrativo são ter um narrador e ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Mas afinal de contas, o que é literatura fantástica? A literatura fantástica é um gênero literário em que narrativas ficcionais estão centradas em elementos não existentes ou não reconhecidos na realidade. Todo texto fantástico tem elementos inverossímeis, imaginários. Nesse gênero, os textos são pautados numa realidade não lógica, que se desenrola num mundo irreal ou universo onírico, marcado pelo absurdo e situações e ações extraordinárias que se usam de magias e outras formas sobrenaturais como elemento principal do enredo, da temática ou da configuração. Muitos trabalhos dentro desse gênero ocorrem em outros mundos ou em outros planetas. Por isso que são inexplicáveis, surreais e que produzem uma certa sensação de estranhamento nas pessoas. Bom, agora que a gente já sabe o que é literatura fantástica, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns exemplos no mundo. Ernest Theodor, com O Homem de Areia, Franz Kafka, com Metamorfose, Lewis, com Alice no País das Maravilhas, Rowling, com Harry Potter e Lewis, com As Crônicas de Nárnia. Aqui no Brasil, nós temos 3 autores que se aventuraram nesse gênero literário. Machado de Assis, com o conto O Espelho, Aloísio Azevedo, com o conto Demônios, e Carlos Drummond de Andrade, com Flor, Telefone e a Moça. Além desses 3, nós temos também o Murilo Eugênio Rubião, mais conhecido como Murilo Rubião. O Murilo foi um escritor mineiro, nascido em 1916, se formou em Direito e se aproximou do jornalismo, foi redator da Folha de Minas. Foi chefe de gabinete do governo de Getúlio Vargas também, e aos 31 anos escreveu seu primeiro livro de contos. Com 50 anos, ele foi convidado a tomar conta do suplemento literário do Diário Oficial de Minas. E o suplemento teve uma tal proporção que ele se tornou um dos melhores órgãos de imprensa cultural do país. Com 58 anos, ele publica Pirotécnico Zacarias, e com essa obra ele foi reconhecido como um escritor de literatura fantástica. O acervo todo dele está em um mini museu hoje em dia, na Biblioteca Central, dentro da Universidade Federal de Minas, que foi onde ele se formou em Direito. O conto Eunice e as Flores Amarelas foi o primeiro conto que ele escreveu, já principiando essa atmosfera fantástica. E o conto O Convidado demorou 26 anos para ser finalizado. As obras todas do Murilo começam em 1947, com o Ex-Mágico, e finaliza com O Homem do Boné Cinzento e outras histórias, com ele ainda em vida, em 1990. Em 1993, a família publica Teleco, o Coelhinho, e em 2005 sai a obra completa de Murilo Rubião. Hoje eu trouxe para vocês o conto Teleco, o Coelhinho, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre esse maravilhoso escritor. Espero que vocês gostem. A do Teleco Coelhinho começa com um homem na praia olhando o horizonte. E ele ouve uma voz que acredita ser de um menino pedindo um cigarro. Essa voz continua pedindo, se aproximando, ele vai se irritando. Quando ele olha para trás, ele vê que não é um menino, é um coelho. Ele dá um cigarro para o coelho, os dois sentam, continuam olhando o mar, conversando longamente. E ele percebe também que o coelho não tem onde morar, então ele convida o coelho para morar com ele. O coelho, assustado, pergunta se ele não gosta de comer carne de coelho e rapidamente se transforma numa girafa.
Ele diz que não, que o coelho pode ficar despreocupado, que ele não gosta de carne de coelho, e os dois vão para a casa desse homem. Com o passar do tempo, o homem percebe que ele não se transforma só em girafa, ele se transforma em diversos animais. E isso causa estranheza na vizinhança, por conta dos barulhos e dos animais que aparecem a todo momento. A vizinhança então começa a reclamar para a polícia, especialmente um irmão com duas irmãs, que o Teleco não gosta, que sempre quando ele vê esses três, ele se transforma ou num tigre ou num leão para assustar mesmo os três. Numa dessas reclamações, a polícia vai até a casa do Teleco, do moço, e por pouco não pega a transformação do Teleco. Num piscar de olhos, o Teleco se transforma num porco-espinho, mas rapidamente volta à sua forma natural de coelho e o policial não vê nada. Um dia, quando o homem volta do trabalho, ele encontra na casa dele uma mulher, que é a Teresa, dançando com um canguru, que seria o Teleco. Mas o Teleco diz que ele não é Teleco, que o nome dele é Barbosa e que ele é um humano. O homem não entende nada, fica irritado dele ter colocado uma pessoa que ele não conhece dentro de casa, briga com ele, põe ele na frente do espelho, diz que ele é um canguru, pede para ele olhar no espelho e ele diz a todo custo que ele não é um canguru, que ele é um homem, que o nome dele é Barbosa. O homem, mesmo irritado, ele fica meio enamorado da Teresa e acaba deixando a Teresa ficar lá com eles. Mas ele percebe também que a Teresa tem um certo interesse no Teleco, que ela quer ganhar alguma coisa com isso. Mas como ele também está meio enamorado e está meio irritado com o Teleco, ele deixa ir passando o tempo. Até um dia que ele se cansa e se irrita daquela situação e põe os dois para fora. E fica só com um retratinho dos dois para guardar recordação. Tempos depois, ele ouve um barulho estranho no quarto e ele vê um cachorrinho na janela que pula para dentro do quarto dele. Esse cachorrinho conversa com ele e fala que ele é o Teleco. Quando ele se aproxima do cachorro, o cachorro muda repentinamente e descontroladamente em diversos animais. O moço se assusta e fica perto dele como que querendo ajudar de alguma forma, até que ele se transforma num bebê e quando o homem percebe, o bebê está morto. Essa é a história do Teleco Coelhinho. E como sugestão de atividade de hoje, eu vou pedir que vocês acessem esse link que está na tela para assistir o conto ilustrado do Ex-Mágico, um dos primeiros contos do Murilo Rubião, e fazer um comentário comigo. Na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar várias informações, como o meu contato, caso vocês queiram compartilhar o que vocês acharam desse material ou do Ex-Mágico, para poder acompanhar as postagens da equipe Leste 1, para acompanhar toda a publicação da edição 2020 do Programa Vocacional com todos os artistas orientadores de São Paulo, para se aprofundar na pesquisa relacionada a este material pelos links que eu vou deixar lá, sobre Murilo Rubião, sobre suplemento literário, sobre literatura fantástica, enfim. Ou para se inscrever e participar oficialmente como artista vocacionado do programa. Tá bom? Espero vocês até a próxima postagem. Um beijo e cuidem-se!